passaram. E o que vimos foi que as circunstâncias não enfraqueceram a igreja. Somos mais que um prédio. Somos mais que uma pessoa. A igreja é um corpo vivo. Que continua atuante e impossível de ser paralisado. O templo fechou, a igreja não. Tudo parou, mas a igreja não. 1, 2, 3, foi! O que nos une é muito maior do que tudo e todos. Estamos unidos por um mesmo Espírito, um mesmo amor, o amor de Cristo. Eu estava em casa meditando sobre aquilo que o Senhor queria falar aos nossos corações. E vendo os testemunhos de várias pessoas, vivenciando ao lado dessas pessoas os testemunhos que nós ouvimos, eu falei, poxa, mas por que será que todos eles não receberam? E aí nós estamos vindo numa trajetória falando a respeito de confiança, não é verdade? Nós estamos vindo numa trajetória falando a respeito de fé, de confiar. E às vezes a gente vê a história daqueles personagens da Bíblia que receberam os milagres e para a nossa humanidade a gente se acha incapaz de chegar na fé que eles tiveram. E aí o Senhor ministrou meu coração sobre isso. Nós precisamos aprender a ter fé. Nós precisamos aprender que não é impossível para nós, com que milagres extraordinários do Senhor, eles sejam realizados sobre a nossa vida. Algumas pessoas acham que o tamanho da fé não é necessário para alcançar o milagre do Senhor para a vida delas. Quantos de vocês não pensam assim? Não é verdade? Olhe para a pessoa que está aí do seu lado agora. Pergunte para ela, você se sente uma pessoa de fé? Olha para o outro lado agora, pergunta, você se sente uma pessoa de fé? E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, amém? Vai ser um pouquinho diferente, porque o Senhor tem ensinamento para vocês, tá bom? Mas eu gostaria que vocês abrissem a mente para que vocês possam aprender a ter a fé que o Senhor deseja que vocês tenham. Porque não é a fé que você acha que você tem, mas é a fé que o Senhor deseja para você, amém? A fé que nós devemos desenvolver. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Hebreus 11. Hebreus, capítulo 11. A partir do versos 1. Se você se sentir confortável em ficar sentado, pode ficar. Se você quiser se colocar de pé também, fique à vontade, tá bom? Hebreus 11 diz assim. Ora, a fé, o slide não está aí? Eu vou ir lendo aqui, ó. Diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não via e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim,
ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como a terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 11. Pela fé também Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, que não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê o que é invisível. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Aleluia. Eu vou pedir para que você pergunte de novo. Mas você vai perguntar para você mesmo. Você tem fé? Será que as coisas ainda não aconteceram na tua vida por você não entender realmente o significado dessa palavra tão pequena, mas com um poder tão grande? Nós encontramos Jesus aplicando através de figuras de linguagem essa palavra tão pequena, para nos fazer entender qual é o verdadeiro significado da fé. E nós encontramos Jesus dizendo, pode passar. Nós encontramos Jesus dizendo assim, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de se passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, 20. Essa foi a versão que eu encontrei mais próximo do original. Porque nós conseguimos encontrar a palavra desse versículo dizendo, do tamanho de um grão de mostarda. Porém, o mais próximo do original nós encontramos como um grão de mostarda. O que Jesus está querendo nos ensinar? Que o grão de mostarda para a nossa vida, a nossa fé, não deve ser diagnosticada através do tamanho dela. O grão de mostarda, ele é pequenininho, muito pequeno. E é um dos grãos mais difíceis de ser quebrados. Você pode pisar, rodar o pé, o que você quiser, ele não se quebra. Se você pegar um grão de mostarda e jogar ele dentro de um fogo, o seu exterior vai ser queimado. Mas se você pegar aquele grão e jogar em uma terra fértil, mesmo queimado, ele vai germinar e ele vai crescer. A palavra do Senhor está nos dizendo através deste versículo que não importa o tamanho. A tua fé, ela deve ser indestrutível. A tua fé, ela deve ser inabalável. Mesmo que o fogo da vida, mesmo que a situação difícil queime o exterior, mesmo que as pessoas vejam você cabisbaixo, você tem que ser igual aquele grão de mostarda, que quando lançado na presença do Senhor, tem que germinar, tem que nascer frutos de você.
Nós encontramos também o apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito das armaduras do Senhor, usando uma outra figura de linguagem para nos ensinar a respeito da fé. Ele fala que nós devemos ter sobre nós o escudo da fé. Nós vemos que o diabo, ele lança dardos sobre a nossa vida a todo momento. E diariamente, ele lança essas setas sobre a nossa vida, dia após dia, momento a momento, todos os dias. E às vezes tem dias que a gente às vezes não consegue nem perceber. A gente só sente aquela tristeza do nada. Mas o apóstolo Paulo diz que muitas vezes, quando você não é atingido por essa seta, é porque você conseguiu resgatar essa armadura do escudo da fé, que não permite que as artimanhas do inimigo fira você. Mas e se estiver ferindo? Por quê? Você tem conquistado essa armadura do Senhor para a tua vida, para não permitir que os dardos inflamados do inimigo, ele atinja o seu coração, ele atinja a sua mente. São as linguagens que os homens de Deus usou para nos ensinar que a nossa fé, ela é alcançável sim, ela é possível sim de ser exercida. Você não pode analisar a tua fé com uma régua e falar, poxa, eu tenho uma fé pequena demais, por isso que eu não consigo alcançar o teu milagre. Porque não é do tamanho de, é como. Então você vai sair daqui nessa noite tendo a convicção de que a sua fé é como. Ela é indestrutível, ela é inabalável, e mesmo que a situação da vida venha te afrontar, você vai persistir, você não vai desistir. Porque aquele que tem fé é indestrutível. Amém? E aí pode passar, Vi. Nós encontramos pensamentos positivos. E algumas pessoas acabam confundindo o pensamento positivo de fé. E eu gostaria de mostrar essa diferença a você. Porque às vezes você acha que você está exercendo a fé na tua vida, mas não está. Você é apenas uma pessoa positiva. Que quando você passa por uma situação difícil, você fala, vai dar certo. Eu acredito, vai dar tudo certo. Olha, vai dar certo, irmã, pode confiar que vai dar tudo certo. Isso não é fé. Desculpem te dizer, mas isso é pensamento positivo. Sabe o que é fé? Fé é você saber que mesmo em situações difíceis, mesmo que humanamente nada tenha dado certo para você, é você saber que Deus está no controle das coisas. Você entendeu a diferença? Você conseguiu discernir? Vamos pensar que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lá jogados na fornalha, todo mundo sabe, né? E se eles tivessem um pensamento positivo, eles falavam assim, pode me jogar, esquenta a fornalha aí o tanto que vocês quiserem, porque vai dar tudo certo, o meu Deus vai me livrar. Mas não foi isso que eles disseram. Quando eles foram jogados na fornalha, eles exerceram fé. Eles disseram assim, pode nos jogar, porque o meu Deus tem todo o poder para me livrar. Mas, mesmo que Ele não me livre, eu não vou adorar a estátua que vocês fizeram. Conseguiram entender a diferença? Pensamento positivo e fé. Outro personagem que nós encontramos na Bíblia que exerce a fé é Jó. Jó, se ele tivesse um pensamento positivo, ele também diria, vai dar tudo certo. Deus está comigo e Deus vai me livrar. Mas o que Jó diz? Ele fala assim, ó, do mesmo jeito que eu vim ao mundo, mesmo que o Senhor não me livre aqui, é para Ele que eu vou voltar. E ele continua dizendo, porque o meu Redentor vive.
Isso é fé. Você precisa começar a praticar isso na tua vida, que mesmo que as coisas não estejam dando certo para você, você precisa confiar no Senhor, porque o Senhor Ele tem o controle sobre as mãos dele. E aí eu comecei a pesquisar algumas comparações bíblicas, o significado da palavra fé. Pode passar. E aí eu consegui perceber que o mesmo significado da palavra do Senhor para fé é o mesmo de confiar. Entende? Porque é impossível eu confiar em Deus e não ter fé, como é impossível eu ter fé e não confiar em Deus. Você tem confiado em Deus o bastante? O seu problema, a tua família, o teu filho, o teu esposo. Confiar é deixar com que Deus cuide, com que Deus resolva. Porque se eu não confio, eu não tenho fé. E logo, se eu não tenho fé, eu não confio. Não é verdade? Será que você tem confiado no Senhor o bastante para entender aquilo que o Senhor está preparando para você? Esse termo bíblico, confiar, a gente só confia em quem a gente tem intimidade, com quem a gente tem proximidade. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para algum de vocês, você confiaria de contar o segredo mais profundo, o teu maior problema, para o irmão que está lá na ponta? Você não conhece? Como você vai chegar nele e vai contar? Porque a gente só confia em quem a gente tem relacionamento. Entende como é uma cadeia, uma sequência? Eu preciso ter fé, eu preciso confiar, mas eu preciso ter relacionamento. Quantas pessoas desejam ter fé, mas não buscam relacionamento íntimo com o Deus, o dono da fé, o dono do poder? É impossível isso. E o escritor em Hebreus, ele diz assim, que a fé, ele é o firme fundamento das coisas que eu não, mas eu espero. Fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. E a gente consegue encontrar na Bíblia vários exemplos disso, mas eu coloquei 3. Gostaria que vocês repetissem comigo: Abraão, Noé, Moisés. 3 exemplos típicos, únicos, que nos dá ensinamentos de fé para a nossa vida. Abraão. A palavra de Deus diz que Abraão, ele ouviu, ele não viu. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, que disse assim: Abraão, saia de tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Não é? O que Abraão fez? Mais do que depressa, a palavra diz que Abraão obedeceu. Você já parou para pensar nisso? Você sabe quantos anos Abraão tinha para poder obedecer a Deus naquilo que Deus havia pedido? 75 anos. É como se Deus chegasse para o seu Guinho, da idade que ele está, e falasse assim: seu Guinho, eu tenho uma promessa para cumprir na tua vida. Porque se Abraão, naquele momento, ele cumprisse aquela promessa, aquele determinado decreto do Senhor para a vida dele, ele ia conquistar a promessa que o Senhor havia dado para ele, que ele ia multiplicar, que as bênçãos dele iam alcançar as gerações, que nem que ele contasse as estrelas do céu, seria incontável. Só que para que ele alcançasse essa promessa, era necessário que ele obedecesse. 75 anos. Vamos ao seu Guinho. Deus vem, desce e fala: seu Guinho, eu preciso que o Senhor vá para um lugar.
eu não vou te falar o lugar, mas vá. Vá. E o seu Guinho simplesmente começa a arrumar as malas, colocar as roupas, sai com o portão com aquele monte de mala, e de repente você chega no seu Guinho e fala, seu Guinho, para onde o senhor vai? Vai viajar? Ele fala para você, não, vou me mudar. Pensa um homem de 75 anos, com uma vida estabilizada, onde tem uma casa para morar, onde tem um carro para andar, simplesmente decidir mudar. Abraão, ele tinha 75 anos e ele tinha uma vida estabilizada. Mas pela fé, ele optou, ele escolheu, porque as nossas atitudes são através de escolhas. Então ele escolheu obedecer a Deus. E ele foi, 75 anos de idade. E a palavra de Deus diz que apenas com 99 anos que a promessa começou a se cumprir. Olha a quantidade de tempo que ele esperou para que a promessa do Senhor se cumprisse sobre a vida dele. Vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Pode passar, Vi. Você consegue identificar? Lendo a Bíblia, eu encontrei 3 níveis da vontade de Deus para a nossa vida. Quando Deus nos pede algo, quando Deus nos decreta algo, ou quando Deus deseja algo de nós. 3 níveis. O primeiro nível que eu encontrei, vontade decretada. Quando Deus lança sobre você uma ordem. Quando Ele fala assim, Vilma, eu quero que você vá lá e faça isso. Lembra de Jonas? Vocês conhecem a história de Jonas? Jonas, ele é um exemplo para nós de vontade decretada. Deus decretou para que ele saísse da cidade dele e fosse até a cidade de Nínive, para que ele falasse ao povo uma palavra de conserto. Jonas foi? Não. A palavra do Senhor diz que Jonas, mais do que depressa, pegou o primeiro barco que tinha e foi totalmente o contrário daquilo que Deus havia decretado para ele. E aí o que Deus faz? Deus, ele não muda a palavra que ele fala, gente. O que Deus lançou, acabou. Não adianta você fugir, não adianta se esconder, não adianta. Você vai passar pela prova, você vai passar pela luta, mas que Deus vai fazer acontecer, Ele vai. A palavra diz que Jonas pegou uma tempestade tão grande, foi jogado para o rio e foi engolido por um grande peixe. Você sabia que quando ele estava dentro daquele grande peixe, quando ele estava passando por aquela situação, foi a primeira vez que Jonas orou? Sabia disso? E aí a Bíblia diz que quando ele está dentro do peixe, ele dobra os joelhos e ele vai orar, clamar ao Senhor. Me tira daqui. Ah, Senhor, está tão difícil. Não dá. Aí Deus ouviu. Só que olha que interessante. Jonas orou, mas Deus respondeu para Jonas? Não. Deus ordenou ao peixe. Deus não foi direto a Jonas e falou, filho, eu te perdoo. Sabe por quê? Porque ele queria saber qual seria a atitude de Jonas diante daquela situação. Então Deus ordena o peixe. E o peixe vai e lança Jonas para fora. Só que Deus, Ele quer saber as nossas atitudes. Deus muito bem podia ter lançado Jonas em Nínive, onde Ele havia pedido. Mas Deus lançou Jonas de onde ele nunca deveria ter saído. E aí Deus volta Jonas lá, e Jonas, como se nada tivesse acontecido, falou, ufa, graças a Deus eu saí. Aí eu imagino Deus olhando lá de cima e falando assim, Jonas, você não está esquecendo de nada, não? Você precisa consertar algo que eu te pedi. Você não está esquecendo de fazer nada, não? Não teve saída, irmãos. Ele teve que fazer.
Lá vai Jonas, indo para a cidade de Nínive, cumprindo o decreto de Deus. Era a vontade do Senhor decretada sobre Jonas. Um outro nível, eu não sei qual nível que você está. Eu não sei se Deus decretou algo na tua vida e você não está fazendo. Quem sabe? Cada um que analise a tua própria vida, não é? Mas outro nível que eu encontro é a vontade proposta. A que Deus deseja que você viva. Não é uma lei. Não é uma exigência. A vontade proposta é aquela que você tem a opção de escolher, sim ou não. Vou dar alguns exemplos para vocês. Filhos, honre os teus pais. Pais, não ireis os teus filhos. Maridos, amem as tuas esposas. Esposas, se submetam aos seus maridos. É uma proposta do Senhor para você. Faça que eu te abençoo. Cumpra esses princípios que eu cumpro promessas a você. É uma escolha, não é um decreto. Não é que se você não fazer, Deus vai... Não, é uma proposta. Ó, se você cumprir isso daqui, você será abençoada, você será abençoado. Vontade, proposta. E nós encontramos o terceiro nível, que é a vontade desejada. O desejo do meu coração é que todos vocês estivessem nessa vontade. Imagina que você foi convidada por uma pessoa a jantar na casa dela. E aí você chega lá, o cardápio que está te esperando é um fígado frito com jiló. Estou falando isso porque eu não gosto. Quem gosta de fígado com jiló? Levanta a mão, gente. Ah, tem gente que gosta. Mas pensa numa coisa que vocês não gostam. Eu tenho certeza que se você chegar na casa de uma pessoa e tiver algo que você não gosta, é porque essa pessoa não tem intimidade com você. Porque se ela tivesse, eu tenho certeza que ela ia preparar algo que você gosta. Pense em alguma coisa que você gosta bastante. Pensou? Vontade desejada. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês lembram quando Deus, Ele pediu para que Moisés levantasse um altar para o Senhor? Você sabia que foi a primeira vez que Deus pediu para que alguém levantasse um altar de sacrifício a Ele? Só que se você pensar um pouquinho, Abraão também levantou altares ao Senhor. Só que Abraão veio muitos anos antes de Moisés. Não foi? Mas se Deus não pediu para que Abraão levantasse altar para ele todas as vezes que o encontrasse, por que será que ele fazia isso em sacrifício ao Senhor? Eu tenho certeza que se Abraão estivesse aqui agora e eu perguntasse para ele: Abraão, por que você levanta altar de sacrifício ao Senhor, sendo que Ele não te pede isso? Eu acho que ele me responderia assim: porque eu sinto que o meu pai gosta. Eu sinto que Ele se agrada quando eu faço isso. Sabe? Às vezes tem coisas na nossa vida que Deus não precisa pedir para que você deixe de fazer ou que você faça. Quando a gente tem esse nível, a gente conhece os desejos de Deus. E mesmo que esses desejos de Deus não estejam no livro, na palavra dEle, a gente sente que Ele gosta. Sabe quando o Espírito Santo mexe com o teu interior e fala assim: filha, abre mão disso. Não está escrito na palavra. Mas o Senhor deseja, vontade desejada. Só que a gente só consegue alcançar essa vontade na nossa vida quando a gente tem intimidade. A gente só sabe o que o outro gosta quando a gente tem intimidade.
intimidade. Você só vai conseguir chegar nesse nível quando você decide mergulhar. Na margem, olhando os outros, você não vai conseguir. No raso, você não vai conseguir. Mas no profundo, você consegue. E logo quando eu consigo exercer esse nível de vontade desejada sobre a minha vida, todas as demais áreas da minha vida, ela começa também a atingir um alto nível. Principalmente a fé. Que fé é essa de Abraão? Era impossível, pela debilidade que ele tinha, de sair do lugar que ele estava. Pode passar. Só que eu aprendo, pode passar. Eu aprendo que Abraão me ensina que a fé dele faz com que eu creia. A fé de Abraão faz com que eu creia contra as realidades. Sabe quando tudo parece ser impossível para nós? Mas mesmo assim eu creio. É assim com Abraão. É assim que ele nos ensina que a nossa fé deve ser. Pode passar, Vi. E Noé? O que será que a fé de Noé tem a nos ensinar? E aí eu percebo que a fé de Noé é a fé que me faz ter convicção. Por quê? A gente aprende que Abraão, ele é o pai da fé. Mas para mim, Carol, a maior atitude de fé da Bíblia foi a de Noé. E para você? A palavra de Deus diz que Deus falou a Noé que ele enviaria um dilúvio e que ele precisava construir uma arca. Eu acho que Noé chegou em Deus e falou assim: Senhor, o que é isso? Aí Deus começou a falar, altura assim, medida assim, espessura assim, um barco, isso é uma arca. Ah, Deus, mas o Senhor vai mandar dilúvio, o que é isso? Aí o Senhor fala, chuva. Chuva? Mas o que é chuva? Você sabia que até o tempo do dilúvio, até que Deus mandasse, não chovia? O que o Senhor mandava era orvalho. Olha a fé de Noé. Ele não sabia nem o que Deus ia fazer. E aí ele começa a construir a arca. E Deus fala assim, eu vi em você um homem íntegro. Então eu vou poupar essa humanidade através de você. Então você vai construir essa arca, vai colocar a espécie dos animais, vai colocar a sua família lá dentro e vai fechar a porta. E está lá Noé, ele começa a construir a arca, ele começa a fazer. E todo mundo sabe que todo mundo julgou Noé, como ele era doido. Só que ele tampou a arca. Só que um dos filhos de Noé chega para ele e diz assim, pai, quando Deus falou com você? Foi há 120 anos atrás. Mas o Senhor falou com você uma vez só? Sim. Mas o Senhor falou uma vez só com você e você já fez tudo isso, não esperou nem com que Ele confirmasse? Não, Deus falou comigo. Deus falou comigo. E aí o filho falou assim, pai, mas você está louco. Já faz 6 dias, pensa. Abraão, ele construiu a arca e passou-se 7 dias. Ele ficou lá dentro 7 dias e nada havia acontecido. E aí o filho, pai, não tem problema. O senhor deve estar... Vamos sair, eu falo para o povo que foi eu que armei tudo isso. Não, a arca vai ficar fechada. E aí a palavra de Deus diz que no 7º dia, o Senhor mandou o dilúvio. Acabou com todo mundo, menos a família de Noé.
Só que antes de Noé construir a arca, Deus pediu para que ele falasse ao povo, para que o povo se consertasse. Então eu tenho certeza de que Noé, ele foi na escola, falou da palavra de Deus, ele falou da palavra de Deus no seu trabalho, ele evangelizou nas ruas, ele fez o ide do Senhor, ele cumpriu, ele falou, e ele construiu e ele entrou dentro. Sabe o que eu entendo com isso? Gente, fale de Jesus, pregue o evangelho, mas a respeito da tua família, faça o máximo que você puder. Noé pregou para todos, mas aquele que ele colocou dentro da arca foi a sua família. Você pode pregar para muitos, mas você precisa trabalhar dobrado para que a tua família não se perca. Você precisa se desempenhar ao máximo, exercer aquela fé inabalável para que a tua família não pereça. Deus mandou o dilúvio e eu consigo associar a arca com Jesus. Porque da mesma forma que Deus falou para Noé, Noé, construa a arca que eu salvo a tua família. Cristo nos diz que quem estiver em Cristo será salvo. Noé construa a arca. Vocês estejam em Cristo. Às vezes para muitos pode parecer loucura. Às vezes para você Deus pode estar demorando para voltar. Mas persiste. Procure resgatar a tua casa. A gente não vai conseguir terminar, mas eu gostaria que você se colocasse de pé. Se a fé que Abraão nos ensina é uma fé que vai contra a nossa realidade, a fé que Noé nos ensina é uma fé que nos dá convicção, qual será a fé que Moisés nos ensina? Pode passar. A fé que renuncia. A palavra de Deus diz que Moisés, ele era filho da filha de... Comigo, gente, acorda. Filho da filha de Faraó. Ele era de uma linhagem sacerdotal. Ele tinha riquezas. Ele tinha estudo. Ele era sábio. Mas a palavra do Senhor diz, porque ele creu no que era invisível, ele creu no que era invisível. O Senhor o abençoou depois. Ele renunciou hoje, porque ele sabia que no amanhã Deus havia preparado o melhor para ele. O que o Senhor tem pedido para que você renuncie? Está sendo difícil renunciar? Mas não abra mão do momento presente. Não abra mão do hoje. Entenda que o que o Senhor tem reservado para você lá na frente é muito, muito, muito maior do que você pode imaginar. Você precisa entender que a nossa fé não pode ser nivelada com o financeiro que a gente carrega. Ela é muito maior. Você precisa entender que a nossa fé não pode ser limitada àquilo que humanamente nós enxergamos. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode passar, Vinho. E aí, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Se eu espero, é algo que não aconteceu. Se não aconteceu, é porque está falando de futuro. Você sabe o teu futuro? Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Você pode até planejar, mas você não sabe. Olhos da fé. E aí,
eu consegui identificar duas formas de nós enxergarmos as coisas. A primeira é com os olhos e a segunda é pela mente. A palavra do Senhor diz que nós não devemos andar por vista, mas por visão. Vista é com os olhos, visão é com a mente. Entenda uma coisa. Você é do tamanho que você imagina. Você alcança aquilo que você imagina. Você precisa usar os teus olhos para ver o hoje. Mas para enxergar o amanhã, você precisa usar a tua mente. Aí a palavra do Senhor diz assim. Romanos 12, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É mente. Não tente acreditar e confiar no milagre do Senhor para a tua vida através dos teus olhos. Não vai dar certo. Você vai quebrar a cara. Porque as coisas do Senhor não é para ser vista, é para ser vivenciada. Você é do tamanho daquilo que você pensa. Os nossos olhos são limitados, gente. Os seus olhos são limitados, mas a sua mente não. Feche os seus olhos. Sabe aquilo que você tanto deseja? Sabe aquilo que você tanto espera? Às vezes nem é para você, mas é para um filho teu. Às vezes não é para você, mas é para tua esposa. Às vezes não é para você, mas é no teu trabalho. Você está com os olhos fechados, então você não consegue analisar a realidade que você está vivenciando. Porque a realidade para você hoje pode ser impossível. Mas começa a identificar, comece a enxergar o milagre do Senhor já realizado através da tua mente agora. Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O Senhor vai começar a renovar mentes de pessoas nessa noite. O Senhor vai começar a renovar a visão de pessoas nessa noite. Você está tendo uma visão limitada, mas você mal pode imaginar o que o Senhor tem preparado para você. Comece a pensar grande. Crer, fé, confiar, intimidade. É isso que o Senhor deseja para você. Fé. Está limitado para você? Confie no Senhor. Ainda não aconteceu? Até o final do mês pode acontecer. Você tem fé para isso? Você consegue trabalhar a tua mente para ver a tua família aqui? Você consegue olhar para a cadeira vazia que está do teu lado e conseguir enxergar a tua mãe? Você consegue olhar para a cadeira vazia do teu lado e consegue enxergar os teus irmãos? Você consegue olhar para a cadeira vazia que está aí do teu lado e você consegue enxergar o teu filho? Você consegue enxergar nessa cadeira vazia que está aí a tua família dentro da arca? Você não pode, mas Deus tem o poder. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus não vai falhar. Deus não vai falhar com você. Tem chances de você desistir, mas de Deus falhar não. Tem chances de você parar, mas de Deus falhar não.
Espírito Santo ministrou ao meu coração que existem algumas pessoas aqui dentro que começaram a medir o tamanho da sua fé e começou a falar para si mesmo que a situação em que está não teria mais solução. Tem pessoas aqui que tinham uma visão, um propósito, uma meta, mas o Senhor está renovando essa visão hoje. O Senhor está renovando essa visão hoje. E eu gostaria que esses dois tipos de pessoas viessem aqui na frente. Se o Espírito Santo ministrar o teu coração, não detenha o que Ele pode fazer. E uma terceira pessoa. O Espírito Santo ministrou para mim que existem pessoas aqui que estão esperando algo do Senhor. Só que está com uma fé tão limitada, e é por essa fé que está limitada que o milagre ainda não aconteceu. Só que hoje você entendeu o que é fé. Fé não é limite, fé é resistência. Fé não é limite, fé é permanecer acreditando, mesmo que tudo esteja falando o contrário. Se você é essa terceira pessoa, que você possa sair do teu lugar, porque antes do mês acabar, antes do mês se encerrar, escuta o que eu estou falando. Nós estamos no mês de testemunho. E você vai testemunhar que Deus aumentou a tua fé. Deus te deu uma visão. Você tem uma visão de alcançar algo. Mas o Senhor está dizendo: eu estou transformando e renovando essa visão. E você não pode nem imaginar das coisas maiores que eu posso fazer na tua vida. Se você está achando que a tua visão hoje é grande, imagina o que eu posso fazer. Eu estou renovando a tua visão. Vem aqui na frente. Feche seus olhos. Deus não falha. Deus não vai falhar. Pouco mais as montanhas e vales, irmãos, desertos e mares. Renuncie o que for preciso. Renuncie o que for preciso, para não perder o amanhã de Deus na tua vida. O Senhor começa a te visitar agora. O Senhor começa a visitar o teu milagre. Sabe esse milagre que você quer? O Senhor está visitando lá na tua casa. Sabe essa pessoa dura e difícil? É o teu milagre, não é? Tudo é possível àquele que crê. O Senhor está visitando lá. O Senhor está tocando lá. O Senhor está agindo lá. Porque Abraão nos ensinou que a fé dele é a fé que vai contra as nossas realidades. Porque Noé nos ensinou que a fé é aquela que nos dá convicção e certeza de que vai acontecer. Porque Moisés nos ensinou que a fé dele é aquela que renuncia. Renuncia hoje. Se você quer renunciar, vem aqui e coloque no altar do Senhor agora.
Quer renunciar? Quer ter uma atitude de fé? Vem aqui e coloque no altar do Senhor agora. Veja o invisível como Moisés fez. Comece a enxergar o invisível do Senhor para você. Desertos e mares. Os planos do Senhor para você são planos bons. Pra perto de ti. Você tem a escolha. Como eu falei para vocês, você pode decidir. Mas se você decidir em fazer, Deus não vai falhar. Deus não falha. Deus vai me fazer Deus não falha. Sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder. Clame ao Senhor agora. O Senhor, Ele quer ouvir a tua voz. O Senhor, Ele quer ouvir o teu clamor. O Senhor quer ouvir a tua obediência a Ele. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Aleluia. Feche seus olhos. A fé, ela tem um grande poder. E a fé vai fazer vocês conseguirem enxergar algo. Presta atenção. A fé, ela tem o poder de tirar você do hoje. Presta atenção. A fé, ela tem o poder de tirar você do hoje e levar você lá no teu milagre sendo realizado. Consegue enxergar isso? Consegue contemplar isso? Enxergue agora. Olha a fé tirando você da tua realidade. Olha a fé levando você lá na frente, fazendo você enxergar o que o Senhor tem para a tua vida. Está enxergando? É isso que o Senhor tem. Está contemplando? É essa fé que o Senhor quer te dar. Fé que vai além das possibilidades. Aleluia. Aleluia. Toque-o hoje com os seus olhos, mas toque-o amanhã com a tua mente. Aleluia. Todo mundo levanta as mãos para cima. Hoje é domingo. O mês ainda não acabou. Presta atenção em uma coisa. O mês ainda não acabou. Nós aprendemos o que é fé. A fé que permanece e não desiste. A fé que continua insistindo. A fé que é indestrutível. Vocês vieram aqui, Marcela, e vocês escolheram ter essa fé, entende? Até o final do mês. Se vocês forem como aquele grão de mostarda pequenininho, mas se vocês não desistir, vocês vão me procurar. Sabe para quê? Para me contar. O meu contrato foi fechado. O meu marido voltou para o Senhor. O meu casamento foi salvo. O meu filho foi restaurado. A minha vida emocional, a minha morte interior voltou à vida. Aquilo que eu esperava há tanto tempo se cumpriu. Porque tudo pode, tudo é possível aquele que acredita. Amém? Hoje é domingo. Você vai ter uma semana incrível.
uma segunda-feira extraordinária, onde você pisar os teus pés, Jesus já estará lá, limpando o caminho para você passar, tirando as barreiras do caminho, porque hoje você decidiu lançar, confiar a tua fé no Senhor. Então que nessa noite você possa neste momento louvar, engrandecer, glorificar ao nome santo do Senhor. Amém? Aleluia. E assim nós encerramos o nosso culto. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Cuidado com os dardos do inimigo quando vocês pisarem o pé lá fora. Porque ele tenta roubar. Ele tenta tirar de nós aquilo que nós conquistamos. Você está levando algo para a tua casa hoje. Não permita que ele roube de você. Não desista, persista. Amém? Sua semana vai ser abençoada. Quando o milagre acontecer, conte o testemunho. Porque as pessoas que não vieram aqui na frente vão ver, contemplar, não com a mente, porque quem está agindo com a mente é vocês, mas eles vão contemplar com os olhos aquilo que o Senhor fez sobre a vida de vocês. Amém? Amém. Lá no final nós temos pão de mel, tá bom? Apenas R$5. Nós recebemos uma doação de 50 pães de mel para a gente conseguir arcar com o restante dos custos que ficou das capas das cadeiras, tá bom? Então nós recebemos uma doação. Se você puder abençoar a casa do Senhor, tenha essa atitude, abençoe, que Deus também te abençoará. Apenas R$5, tá bom? Tenha uma noite abençoada, uma semana revigorada. Saia daqui com a tua fé edificada, em nome do Senhor Jesus. E todos dizem: amém. Em fé, minha vida se revestirá no teu poder.